amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em cada uma das grandes religiões da humanidade existem duas faces. A face interna, aquela que normalmente não se vê. Quem pode medir a fé de alguém? Quem pode quantificar o amor de alguém? Isto não se vê, isto não se quantifica. Somente Deus sabe. Mas existe a face externa, aquilo que se faz, aquilo que se pratica. E assim, por exemplo, um católico vai à missa. Um católico se confessa de quando em quando. Um católico recebe a Eucaristia. Um católico recebe o sacramento da confirmação e pode receber também o matrimônio. Ele pode receber sacramentais, ele pode fazer uso da água benta, ele pode fazer uso das cinzas da quaresma, ele pode fazer uso dos ramos do domingo de Ramos e assim por diante. Existe o lado interno e existe o lado exterior, em todas as grandes religiões. O problema está quando as duas faces, os dois lados, não estão de pleno acordo. Ou seja, o problema começa a existir quando o exterior não corresponde ao interior. Eu recebo bênçãos, eu não deixo de usar o escapulário, eu faço uso da água benta, eu venero a palma ou o ramo da paixão, mas eu não tenho muito escrúpulo quando se trata de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não me examino diariamente se naquele dia eu fui próximo de alguém que necessitava de mim. Eu não meço as minhas palavras. Eu estou dando apenas pequenos exemplos de como o lado exterior pode existir sem o lado interior, divorciado do lado interior. E é exatamente a respeito deste divórcio que o Jesus marciano, descrito e apresentado hoje por Marcos, nos fala e condena. Condenando os seus coetâneos, condena também todos aqueles que em todos os tempos se servem da religião e, sobretudo, do aparato externo, mas não cuidam daquilo que é mais importante diante de Deus. Para não dar exemplos apenas de leigos e leigas, exemplo nosso tirado do clero, estaria errado, por exemplo, um seminarista, um candidato ao sacerdócio, que se preocupasse apenas com a veste litúrgica, apenas com o paramento que vai usar, com o cálice com que vai celebrar a Eucaristia, mas não se preocupasse com a sua idoneidade interna, com a sua transparência interna, com o amor a Deus e ao próximo, com o desejo imenso de servir a Deus e servir o próximo como presbítero da igreja. Seria um conservadorismo barato este, de uma pessoa que assim pensasse, de um jovem seminarista que assim se comportasse. Ele olhe o exemplo do Curadars, nada disto na sua vida, pelo contrário, o mais simples e o mais humilde, mas o importante era agradar a Deus e construir a igreja viva. Claro, eu tirei uma vez na vida um exemplo que pode ocorrer com cada um de nós sacerdotes, mas exemplos de exterioridade em detrimento da interioridade existem também nas vidas dos leigos e cada um faz a sua própria mostragem. E eu convidaria estas pessoas a refletirem sobre essas duas faces do cristianismo que carrega nos dias de hoje.